tudo bem com vocês? Que bom que vocês foram bons meninos e continuaram aqui, porque agora a gente vai ter nossa primeira aula, que a gente vai aprender alguns conceitos. Eu sei, talvez seja um pouco chato, porque é um pouquinho de decoreba, mas eu juro que essa aula vai ser importantíssima para que vocês entendam não só as outras aulas, mas também os conteúdos que vocês vão aprender na escola o tempo todo. Então hoje a gente vai aprender coisas sobre democracia, república, direitos, a divisão dos poderes do Estado, esse tipo de coisa, que são coisas muito básicas, mas são coisas muito importantes. E o primeiro conceito que a gente vai aprender agora é o conceito de Estado. Estado com E maiúsculo, né? Porque com E minúsculo é Minas Gerais, São Paulo, qualquer coisa do tipo. Estado com E maiúsculo significa um Estado-nação, um local, um conjunto mais ou menos de instituições políticas que gere um local, gere uma população. E para um Estado existir, ele tem que ter três coisas. Tem que ter população, um território e soberania. Soberania, no caso, é assim, digamos, moral para fazer o que for necessário, é o Estado ter autoridade para fazer as coisas que ele faz. O Estado basicamente é o conjunto de organizações que gere uma população, que gere um território e tudo mais. Então a gente pode pensar, por exemplo, o Brasil. Falar Brasil é muito mais do que pensar um território de certo tamanho, um conjunto de estados. Brasil é tudo, é desde os brasileiros, todas as instituições políticas, o conjunto do país, todas as coisas que tem aqui dentro, a nossa cultura, a nossa tradição. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil é um Estado. Mas agora, qual que é a diferença entre Estado e nação? A diferença é que Estado é um termo mais concreto. Estado é um lugar que existe de verdade. Nação é um sentimento de pertencimento a um grupo. A nação é um conceito étnico-social, que pode ser que exista uma nação que não tenha um Estado, como é, por exemplo, ou melhor, era o caso dos judeus, que era uma etnia, que era um grupo de pessoas que se sentia parte de um todo, eles se sentiam um grupo apenas, eles tinham esse sentimento de nacionalismo, porém eles não tinham um país para eles mesmos. Hoje eles têm Israel. E é o caso, por exemplo, de vários outros países, por exemplo, o Kurdistão, que é um país que ainda não existe, mas a população curda, né, os curdos que vivem na Índia e em outros territórios vizinhos, querem ter o seu próprio país. Então a gente pode tirar disso que um Estado pode ter uma nação ou várias nações, como era o caso, por exemplo, da Europa antes da Primeira Guerra. Não precisa se lembrar de tudo, mas um dos motivos que levou a Primeira Guerra Mundial a acontecer é que existiam grandes impérios na Europa, como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, que tinham várias nações dentro dele. E essas nações queriam a sua independência, né? Como hoje, por exemplo, é o caso dos curdos que querem criar o Estado do Kurdistão. Então, esses conflitos internos fazem com que a soberania do Estado esteja ameaçada, né? Com que o Estado não tenha mais aquela autoridade toda sobre as pessoas, porque as pessoas não necessariamente se sentem parte daquela organização. Então, é diferente Estado de nação. Nação é um contexto muito mais abstrato, é um sentimento, né? O sentimento do nacionalismo, que acabou se tornando uma ideologia justamente um século atrás, no século XX. Então, Estado é um termo concreto, é um lugar que existe, é um lugar que tem um governo, é um lugar que tem uma população e é um lugar que tem uma soberania. E nação é um sentimento que não exatamente tem um lugar, que não exatamente tem uma administração. Pode ser simplesmente pessoas espalhadas pelo mundo que se sintam parte de um todo, parte de uma etnia. E outra coisa também interessante de diferenciar é o patriotismo, né? O patriotismo de nacionalismo, porque nacionalismo é esse sentimento de pertencimento de uma etnia, de um grupo e tudo mais. Já o patriotismo é uma coisa ligada diretamente a um país, então ele se manifesta muito mais pelos símbolos do país, como o hino nacional, a bandeira. Então o patriotismo é esse sentimento de Brasil, o meu país. Já o nacionalismo é me sentir brasileira, me sentir parte dessa cultura, dessa nação, dessa língua e tudo mais. Eu sei que é uma coisa muito difícil da gente assimilar, mas com o tempo, com os exercícios, vocês vão percebendo as diferenças e vão percebendo como que são conceitos importantes que mudaram a história da humanidade várias e várias vezes. Outro conceito importantíssimo que vocês vão ver o tempo inteiro é o conceito de democracia. Democracia, assim como república, que é o próximo conceito que a gente vai ver, são conceitos que são muito simples, mas são conceitos que são muito complicados também. Por quê? Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder na mão de todos, o governo na mão de todos. E a democracia surgiu justamente na Grécia Antiga, porque na Grécia Antiga todas as pessoas participavam no governo. Os gregos inventaram o que hoje a gente chama de democracia direta, que é quando todas as pessoas fazem parte
da administração política, fazem parte das decisões políticas de um lugar. E o que os gregos inventaram tinha a ágora, né, que era o lugar onde eles faziam as reuniões políticas e todos os cidadãos iam lá. E como que eles decidiam as coisas? Como que eles decidiam, por exemplo, os impostos? Decidiam, por exemplo, se Atenas ia sair em guerra com outro local? Eles decidiam isso discutindo. Todas, literalmente, todos os cidadãos que quisessem, obviamente, estar lá, iam e todos eles discutiam juntos, faziam reuniões, todo mundo tinha o direito de falar, todo mundo tinha o direito de discursar, e assim, por meio do consenso, por meio da política, né, por meio da discussão entre eles chegavam a uma conclusão. Isso é o que a gente chama de democracia direta, é quando todo mundo participa. Só que a discussão que a gente tem que ter, agora que a gente for falar de cidadania também, é que a democracia direta era possível em Atenas por dois motivos. Primeiro, porque a população de Atenas era pequena, né? Então, era muito mais tranquilo você juntar todo mundo em um lugar quando eram poucas pessoas. Agora, o segundo motivo que permitiu com que a democracia direta acontecesse é que em Atenas o conceito de cidadania era muito restrito. Todos os cidadãos podiam participar da democracia, todos os cidadãos podiam ter voz política, só que nem todos eram cidadãos. Então é por isso que poucas pessoas acabavam indo nas reuniões e é por isso que dava para todo mundo ir, porque os cidadãos eram só os homens atenienses, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 21 anos, que não trabalhassem, né, que praticassem o chamado ócio, né, porque na época antiga trabalhar era um sinônimo de... Assim, era uma coisa mal vista pela sociedade, você tinha que ter alguém que trabalhasse por você. Então, já que pouquíssima gente é cidadão, é fácil todos os cidadãos participarem. E isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas essa é a democracia direta, a democracia onde todo mundo participa da decisão política. Só que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma república democrática. Só que não vai todo mundo na reunião. A gente tem a chamada democracia indireta ou democracia representativa. Por quê? Não dá para todo mundo, para todos os cidadãos do Brasil irem lá em Brasília decidirem cada lei, cada medida, cada coisa. Então, ao invés de todo mundo ir nessas reuniões, a gente escolhe representantes para representar a nossa vontade frente à política. Então, ao invés de eu, Débora, ir para Brasília discutir com todo mundo sobre uma nova lei, eu voto em um deputado, por exemplo, que vai representar o que eu quero nessas reuniões. Então, eu escolho um político, um presidente, um deputado, um prefeito, qualquer coisa, um político que represente aquilo que eu acredite, porque eu sei que ele vai falar algo que eu gostaria que fosse defendido nessas reuniões, que ele vai me representar na política. Então é por isso que se chama democracia representativa. Agora, outro conceito também que tem origem na antiguidade é o conceito de república. O conceito de república, vocês vão perceber várias vezes, dá pra gente confundir república com democracia, com liberalismo, mas é importante a gente entender a origem histórica de república. A república surgiu em Roma, na Roma Antiga. Quem inclusive tiver vontade de fazer faculdade de Direito vai ver isso o tempo todo. Mas os romanos inventaram esse conceito de república, porque Roma começou como uma monarquia e então os patrícios, né, que eram a elite da população, eles não tinham participação política, era só o rei que decidia tudo. Então eles tiraram o rei do poder e decidiram estabelecer um governo onde todas essas pessoas da elite pudessem tomar as decisões, dividir o poder do rei entre várias pessoas. E aí acabou surgindo o Senado, que era onde eles faziam as decisões, onde eles faziam tudo. E esse é o conceito de república. E a república, ela se sustenta em cima de dois conceitos. O primeiro conceito é o da rotatividade de poder, o primeiro valor que a república tem. É que o poder, ele tem que ser momentâneo. Por quê? Uma pessoa não pode ter um cargo político pelo resto da vida, porque assim a pessoa vai se acomodar e é muito fácil a pessoa abusar do poder dela. Então, o primeiro princípio da república é rotatividade dos cargos políticos. Uma pessoa não pode ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, não pode ficar muito tempo, ou melhor, não pode ficar a vida toda, né, como é do caso dos reis, não pode ficar a vida toda no cargo que ela ocupa. E o segundo conceito, que é o mais importante de todos, é a base da república é os interesses públicos vêm à frente dos privados. Inclusive porque república é uma palavra em latim, res publica, que significa coisa pública, coisa de todos. Porque o princípio básico da república é os interesses da população vêm à frente dos meus interesses. Eu estou, por exemplo, no Senado, não para representar o que eu, Débora, quero, mas para representar o que a população de Roma quer. Então eu tenho sempre que colocar os interesses dos outros à frente dos meus interesses. E isso é importantíssimo, não se esqueçam disso. E agora, outros conceitos importantes que são até um pouco mais modernos, mas o primeiro deles também surgiu na antiguidade, coisa que pouca gente sabe, é o conceito de ditadura.
Para quem não sabe, a ditadura nasceu na Grécia Antiga e a ditadura nem sempre teve uma conotação negativa. Hoje, quando a gente fala de ditadura, já vem aquele medo, já vem aquele pavor, aquele temor, porque as ditaduras que a gente teve de alguns séculos para cá foram ditaduras traumáticas, foram ditaduras autoritárias, foram ditaduras que não foram benéficas em geral para os governos, não só do Brasil, mas de outros países do mundo. Mas a ditadura é uma coisa que surgiu na Grécia Antiga, porque quando Atenas ou quando as outras cidades-estados da Grécia estavam passando por algum conflito, alguma situação complicada, eles nomeavam uma pessoa para tomar todo o poder e organizar a política daí por diante. Só que por que a ditadura da Grécia Antiga dava certo? Porque apesar desse ditador ser escolhido pelo povo e tudo mais, ter todo o poder, ele ainda era submisso a algumas regras. Então, por exemplo, as ditaduras da Grécia Antiga não podiam durar mais do que 6 meses. Se o ditador ficasse mais do que 6 meses e um dia no poder, ele era permitido que a população o assassinasse. Então, assim, as ditaduras da antiguidade, elas tinham vários mecanismos justamente para impedir esse abuso de poder. E aí, a partir do momento em que um ditador, por exemplo, do tempo moderno aí, da era contemporânea, toma todo o poder e acaba com toda a limitação, é muito fácil ter o abuso de poder, é muito fácil ter a violência. Então é por isso que a ditadura da antiguidade hoje tem uma conotação negativa, porque as ditaduras que a gente viveu recentemente tiveram um enorme abuso de poder e geralmente uma característica das ditaduras é que elas se mantêm no poder por meio da violência, né? Porque geralmente depois de um tempo numa ditadura, a população já não apoia mais aquilo, a população já não quer mais a ditadura no poder, a população quer voltar a ter uma participação e tudo mais, só que o ditador, o grupo, o partido, quem quer que esteja no poder dessa ditadura, mantém a violência como forma de reprimir as ideias negativas. Então, assim, formalmente, né, se você procurar no dicionário, ditadura vai ser mais ou menos isso, vai ser uma forma de governo onde uma pessoa, um grupo, um partido, um grupo de pessoas em geral tem todos os poderes, tem o poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário nas mãos, onde uma pessoa ou um grupo, um partido, governa todo o país sem limites à sua autoridade. E isso facilita muito o abuso de poder, como eu já disse. E outra característica também das ditaduras é que elas geralmente chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Raramente, na Grécia Antiga, as ditaduras eram aprovadas por meio de conselhos, as pessoas discutiam se era necessário ou não. Atualmente, as ditaduras geralmente chegam no poder por um golpe de Estado. Ou tiram o governante e se colocam no poder, ou geralmente matam alguém, ou então manipulam ou incentivam a população a pedir para que aquilo aconteça. Então, é importante se lembrar disso. E agora que a gente já falou de ditadura, outro conceito importante que é recente, nasceu no século XX e que tem sido muito discutido, é o conceito de totalitarismo. Esse conceito nasceu justamente para nomear os governos, principalmente nazista e o governo stalinista, que tiveram agora no século XX. Por quê? Qual que é a diferença entre o totalitarismo e uma ditadura, né? Porque, realmente, no totalitarismo é uma pessoa ou um grupo que estão no poder, usam de violência para se manter no poder, entram no poder geralmente por golpes de Estado. Então, qual que é a diferença? A diferença entre o totalitarismo e a ditadura é que geralmente no totalitarismo esse grupo, essa pessoa, dominam não só a política, os poderes judiciário, legislativo e tudo mais, mas também interferem diretamente no modo de vida das pessoas, interferem no que as pessoas podem fazer, não só na participação política, né? Porque uma característica tanto das ditaduras quanto do totalitarismo é que as pessoas têm nenhuma ou pouquíssima participação política. Então, por exemplo, na ditadura que tivemos no Brasil entre 1964 e 1985, as pessoas elas podiam votar? Podiam, mas elas podiam votar em pouquíssimos cargos políticos. Tanto que um dos movimentos que teve no final da ditadura do Brasil foi o movimento das diretas já, que era justamente as pessoas pedindo voto direto para presidente, porque as pessoas não podiam votar no presidente. Então a participação política das pessoas era muito restrita. E no totalitarismo isso também existe, mas geralmente no totalitarismo o governo regula também o modo de vida das pessoas. Então a gente vê, por exemplo, no nazismo, o governo dizia que as pessoas não podiam se casar com judeus, que determinadas pessoas não podiam, por exemplo, ter empregos liberais, exercer trabalhos liberais, ser médicos, dentistas e tudo mais. Então é um governo que interfere na vida da pessoa, na vida privada da pessoa também. E além disso, outra característica importantíssima é que, geralmente, os governos totalitários também agem por meio de ideologia.
por meio de um conjunto de ideias que é imposto à população justamente para manipular o pensamento das pessoas em prol desse governo, para que as pessoas acreditem realmente nesses ideais do governo, ou então para que as pessoas, por medo da violência, da repressão e tudo mais, acabem, de certa forma, apoiando o governo. Então é importante lembrar disso também, da manipulação ideológica que acontece nesses governos. Mas agora, eu falei muito desses tais de três poderes, né? Do judiciário, legislativo, executivo. O que são os três poderes? Então, o último conceito que a gente vai aprender, penúltimo, aliás, porque ainda falta cidadania, o penúltimo conceito que a gente vai ver agora é o conceito dos três poderes. Essa ideia dos três poderes foi uma ideia desenvolvida por um pensador iluminista chamado Montesquieu. Ele escreveu um livro onde ele defende essa ideia dele de que o poder tem que ser dividido em três para que um poder refreie o outro. Como assim? O poder não pode ficar na mão de uma pessoa só. O poder tem que ser dividido em algumas instâncias para que um limite o outro e para que assim não haja abuso de poder. Então, por exemplo, se ao invés de um presidente houverem dois, pode ser que um presidente vá refreando o outro, vá impedindo que o outro abuse do poder, vá impedindo que o outro faça medidas autoritárias. Então, para o Montesquieu, o poder tem que ser dividido em três para que tudo corra bem, para que um limite o outro, para que um não tenha mais poder do que o outro e para que tudo flua tranquilamente numa democracia. E quais são esses três poderes? São o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E hoje, a teoria do Montesquieu, né, dos três poderes, é aplicada na maior parte dos países contemporâneos, inclusive no Brasil. Então, primeiramente, o que é o poder executivo? O poder executivo basicamente tem a função de governar o povo e de administrar as funções públicas, as funções políticas e tudo mais. Por exemplo, aqui no Brasil, o poder executivo é o presidente da República. Então, ele tem a função de administrar tudo o que está acontecendo, de administrar as funções públicas, de governar o povo. Já o poder judiciário é o poder que julga, de acordo com a lei, de acordo com as bases legais, as coisas que acontecem que fogem da Constituição, as coisas que acontecem que fogem do modelo republicano, as coisas que fogem do esperado, digamos assim. E o poder legislativo é quase que autoexplicativo, são as pessoas que fazem as leis, as pessoas que discutem entre si para fazer as leis, para definir quais que são as normas que têm que ser seguidas e para ver também quem que está cumprindo e quem que está descumprindo a lei. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o poder legislativo é a Câmara dos Deputados e o Senado, que definem quais que são as leis, que fazem pautas, vamos sugerir uma nova lei, vamos aprovar ou reprovar essa lei, são essas pessoas que exercem o poder legislativo. E o último conceito, que é o mais abstrato de todos, mas que é muito importante, e à medida que a gente for tendo as aulas, vocês vão entender cada vez melhor, é o conceito de cidadania. Cidadania é uma coisa muito abstrata, mas é uma coisa muito importante. Cidadania, basicamente, é a prática dos direitos e dos deveres de uma pessoa. Por exemplo, eu, Débora, sou cidadã do Brasil. Como cidadã do Brasil, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Por exemplo, eu tenho o direito de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, de ter propriedade privada, mas eu também tenho deveres, como, por exemplo, prestar contas à União, pagar os meus impostos, que se a polícia exigir que eu vá lá, eu tenho que respeitar a autoridade da polícia. Então, cidadania é isso, é o conjunto de direitos e de deveres do cidadão. Mas por que a cidadania é um conceito tão importante? Porque por muito tempo, a gente vai ver isso na aula 4, a cidadania, primeiro, ela era muito restrita e segundo, ela era muito restrita não só em relação a quem era cidadão, mas também aos direitos que cidadãos tinham. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, eu mencionei que pouquíssima gente era cidadão. Só os homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, que exerciam o ócio, podiam ser cidadãos. Isso é muito restrito, porque pouquíssima gente é cidadão. Mas agora, durante muito tempo também, a cidadania ela era mais aberta, mais gente era considerada cidadão, mas ao mesmo tempo os cidadãos tinham menos direitos, menos acesso às coisas. Então, por exemplo, isso a gente vai ver na aula 4. Direitos básicos, né? Direito à saúde, direito à educação, direito a, por exemplo, transporte, direito a respeitar a propriedade privada. Todas essas coisas foram coisas conquistadas, porque em vários momentos da história, os cidadãos foram privados de certos direitos, né? Não tiveram alguns direitos e tiveram que conquistar. Então agora a gente vai falar muito por alto de cidadania, vamos deixar só por isso mesmo, né, que cidadania é o direito e os deveres das pessoas, mas na aula 4 a gente vai entender direitinho qual que é a importância desses direitos. Então,
Eu sei, muita decoreba, muito conteúdo, mas esses são os conceitos políticos e sociais mais importantes que a gente vai aprender. Vocês memorizem isso, cuidem de estudar isso, porque é muito importante e de qualquer forma, ao longo das aulas, ao longo dos exercícios, vocês vão fixar isso muito facilmente, porque vocês vão ver o tanto que isso aparece no Enem e o tanto que isso é importante. Então agora a próxima aula vai ser só resolvendo exercícios sobre esses conceitos e eu espero que vocês gostem, espero que fixe um pouco melhor. E aqui na descrição também vai ter a apostila, não só com os exercícios que eu vou fazer na próxima aula, mas também com mais exercícios para vocês assistirem. Então fiquem de olho e bora para a próxima aula.